Feliz sábado. Que prazer estarmos juntos na casa do nosso Senhor Deus para adorar e glorificar o seu santo nome. Eu quero dizer desde já que eu me sinto muito feliz por estar aqui, porque todas as músicas que foram cantadas, eu pude ouvir a voz de Deus falando comigo. Em especial a música que foi cantada agora, é uma música que eu cantava muito no meu primeiro ano de faculdade. Então agora já na etapa final, é muito gratificante ver isso no tempo do Senhor. Então estou muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Kennedy, eu sou amiga da Solomita, nós cursamos a administração da UEA e já estamos finalizando em nome de Deus. E hoje foi incumprida a missão, pela graça de Deus, de passar a mensagem de hoje. Queridos, nesse momento eu quero passar algumas informações para vocês. Primeira delas, o sermão de hoje, ele tem muitos pontos que são conectados. Então, provavelmente, se você se perder em um ponto, você vai se perder todo o resto. Então, eu peço a sua atenção nesse momento, para que você não se perca. E também, desde já a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1 e 2, e não desmarque esses capítulos. Nós vamos passar por outros versículos, mas essas passagens elas vão ser voltadas no futuro. Atos, capítulo 1. Vamos ver o versículo 5. Feche seus olhos e vamos falar com nós Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu agradeço a tua necessária, obrigado pela tua presença. Senhor, nesse momento eu estou aqui para te pedir de modo especial, mais uma vez, o batismo do teu Espírito Santo. Que o Senhor está sobre cada um de nós, que ao falar não seja eu falando, Senhor, uma mera humana, pecadora e falha, mas seja a tua mensagem, a tua voz, o teu Santo Espírito falando conosco. E que possamos ser aqui transformados pelo teu amor e pela tua palavra. Que nós possamos transbordar o teu Espírito Santo para outras pessoas, que possamos transbordar o teu amor para outras pessoas e assim ser luz onde quer que nós possamos estar. Na universidade, na igreja, na comunidade, o Senhor está conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de a gente começar a ler a Bíblia, eu quero começar fazendo 3 perguntas para você. A primeira pergunta é: o que tem ocupado o seu tempo hoje? Na sua vida, na sua rotina? Como tem estado a sua agenda? É a segunda pergunta. Você está cheio de compromissos, mas como é que começa o seu dia e como é que ele termina? E ao longo de todo esse processo do dia cansativo que nós temos, trabalho, faculdade, estudos, família, como é que está a sua agenda hoje em dia? E o que tem ocupado os seus pensamentos, seu coração, a sua mente? Queridos, é bem verdade que quando você faça algo ou você não faça algo, você está cheio de alguma coisa. Sabe, os jovens de hoje em dia, de maneira especial, nós estamos muito ocupados e cheios de mídia, cheios de rede social, cheios de filmes, de entretenimento, de série. Nós estamos cheios de muitas coisas. Mas enquanto a Deus, será que nós estamos cheios dele? O sermão de hoje tem o título Cheios até transbordar. Como simplesmente, vamos ver agora Atos, capítulo 1, verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estiverem reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, a gente pode ver 3 situações nesses 3 versículos. O primeiro deles está em Atos, capítulo 1, verso 5. A gente tem uma ordem dada por Jesus aos discípulos. Ele manda que eles fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo desça sobre eles, até que a promessa seja cumprida na vida deles. Ele pede para eles esperarem em Jerusalém. Mas os discípulos, ele vem a segunda informação, o segundo ponto importante, eles não estavam cheios
da missão ou da promessa do Espírito Santo. Eles estavam cheios de preocupação com o tempo. Sabe, não é novidade, eu creio, para muitos de nós aqui, que os discípulos esperavam que Jesus tomasse Israel de uma forma terrena. Então eles perguntaram para Deus, para Jesus, cheios de preocupação com o tempo, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Mas Jesus, no versículo seguinte, ele demonstra que ele não estava cheio do tempo ou das preocupações desse mundo. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da missão. Ele estava cheio da presença de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então ele diz para eles, não compete a você saber o tempo ou a data que Deus estabeleceu. E no final ele faz uma promessa. Ele fala que eles vão receber poder, e então eles vão ser testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam naquele momento, mas também em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Como se a gente aprende uma lição. Sabe, quando você está cheio de algo, isso transborda para a sua boca. Um exemplo, quando você está cheio de raiva, normalmente você fala palavras que não são muito agradáveis de se ouvir. Você às vezes profere palavras ofensivas ou agressivas ao outro. E mesmo que você não fale nada, você pensa. Então, quando você tem excesso de raiva, você está cheio de raiva e você fala coisas ruins. Os discípulos estavam cheios de preocupação com o tempo, então eles fizeram perguntas lá fora. E Jesus estava cheio do Espírito Santo, da promessa. Então ele fala a respeito daquilo. O que você está falando hoje em dia? O que tem ocupado a sua boca? Você para refletir sobre isso? O que você tem falado muito, mesmo em suas orações com Deus? O que você fala para Deus? Você está cheio de preocupações com este mundo? Ou você está buscando a presença dele? Qual é o verdadeiro intuito da sua oração? E em relação aos outros, as pessoas que convivem com você, o que você tem dito para elas? Eu falei de séries e filmes agora há pouco, mas será que a palavra Jesus não aparece no seu dia? A palavra Deus não aparece no seu dia? Principalmente quando você está falando com vizinhos, com pessoas que não têm contato com a igreja. O que a sua boca está proferindo revela muito do que você está cheio por dentro. Então, a primeira lição que fica para nós essa manhã é: comece a observar com o que você tem falado. Então você vai perceber se você está cheio de Deus ou não. Essa ordem de Jesus, no livro de Atos, ela pode parecer, a princípio, para quem não entende ou não compreende, contrária, oposta, paradoxal a ordem que Jesus deu em Mateus 28. Em Mateus 28, verso 18 a 20, acredito que você conhece essa passagem, é dito o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Parece contrário quando você vai prestar atenção. Porque, a princípio, lá em Atos, ele fala, esperem em Jerusalém. Mas aqui em Mateus, ele fala, vão. O que será que Jesus quis dizer com isso? Como é que pode duas passagens parecer opostas? Será que elas são opostas, de fato? Sabe, nessa ordem que Jesus deu para eles esperarem em Jerusalém, tem algo de bonito e de belo e de amoroso de Jesus para com os seus discípulos. Ele pede que eles fiquem em Jerusalém para que eles fiquem cheios do Espírito Santo. Porque um coração que não está preparado, queridos, um coração que não está disposto a ouvir a voz de Deus, um coração que não está conectado intimamente com Deus, não pode cumprir a missão em outros lugares. Como é que você vai falar de Deus que você não conhece? Um Espírito Santo que não está com você. Como é que você quer levar Deus para outras pessoas sendo que nem a presença dele está com você? Às vezes, queridos, Deus pede que você espere. Ele pede que você espere para que assim você possa receber o batismo do Espírito Santo. Porque nós sabemos que ele não é uma única vez. Ele é contínuo, ele é constante. Nós precisamos clamar todos os dias pelo batismo do Espírito Santo.
Então, essa é uma segunda lição que nós aprendemos aqui. Não é oposto ao que ele falou antes. É cuidado, zelo para a tua missão. Seu coração está preparado para essa palavra? Sabe como a gente vê isso na prática? Pelas pessoas que vão servir na missão palavra no dia a dia. Sabe, no primeiro dia tem muita gente. A igreja toda tem peso. Segundo dia, terceiro dia dá uma caída. Aí quarto, ainda mais que a gente vai fazer 15, 30 dias de missão palavra. E que no final vai soltar uns pingos assim, disparados. Sabe por que isso acontece? Não com uma igreja específica, não estou me referindo a essa igreja específica, mas de uma forma geral. Sabe por que isso acontece? Porque nosso coração não está preparado. Porque nós não estamos preparados para a missão. Deus ordenou, mas nós não estamos cumprindo, porque nós estamos preparados. Como é que está o seu coração hoje em dia? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar em você, operar em você, tirar em você as coisas que você gosta, mas que você sabe que não são favoráveis a Deus? Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 19, é dito o seguinte: não há limite para a utilidade de quem, deixando de lado o próprio eu, dá lugar para a atuação do Espírito Santo no coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. O problema é que nós estamos vivendo muito uma época cheia do próprio eu. Estamos cheios dos nossos sonhos, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, da nossa faculdade. Nós estamos cheios dos nossos relacionamentos, estamos cheios de muita coisa. E quanto disso é de Deus? Muitas vezes é quase nada. E você sabe, eu acredito eu, que Deus não é uma parte sua. Ele é tudo. Como é que tem estado o coração de você? Ele tem estado cheio do Espírito Santo ou cheio de outra coisa? Então agora nós vamos para algumas maneiras práticas de como nós podemos estar cheios do Espírito Santo. E a primeira delas se encontra uma passagem também muito conhecida, Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Abra sua Bíblia, Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Joel capítulo 2, verso 28 e 29 diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Sabe, quando a gente olha para essas duas passagens, a gente pode estruturar ela como se fosse um sanduíche. Eu vou usar essa. Como nós somos armazenantes, eu vou utilizar o chocolate, tá? Então, a gente tem o seguinte começo, e depois disso. E no final, lá no verso 29, a gente tem naqueles dias. Isso que se refere ao tempo. Depois a gente tem no verso 28 escrito: derramarei do meu espírito. E lá no verso 29, no finalzinho, e fala: derramarei do meu espírito. Entende como o começo e o final são iguais? O começo começa falando de um tempo e da presença do Espírito, e o final também contém da mesma forma. E o meio, querido? O que seria o meio? O que seria esse recheio? Seria justamente a presença da humanidade. Ele fala sobre os filhos e as filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as servas e os servos. Essas pessoas, a humanidade, ela será usada por Deus naqueles dias, quando Deus tem Santo for. E no final, primeiro, da mesma forma. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que o derramamento do Espírito Santo, como eu já venho falando, ele é constante. E o Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas. Não importa a sua idade. Não importa se você é muito jovem ou se você está muito ancião. Não importa se você é homem ou mulher. Qual é o seu grau de instrução. Essas coisas não importam para Deus. Se você se permitir, se crer nessa promessa e pedir como se ela já estivesse se cumprindo na sua vida, você receberá a poder do Espírito Santo. E você será usado por ele. O interessante é que Pedro, ele citou justamente essa passagem lá em Atos 2, dos versos 14 ao 21. E é por isso que eu pedi para você não desmarcar a sua Bíblia. Atos, capítulo 2, verso
14 a 21, diz o seguinte: Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E ele faz exatamente a mesma passagem. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Para você entender essa primeira lição, que é ter uma mente espiritualmente conectada, ter uma mente espiritual, você tem que ter uma coisa. Às vezes a gente pode até ouvir falar isso, mas a gente não vive na prática. O Espírito Santo, ele é um com Deus na criação. Ele é um com Deus na redenção. Ele é um com Deus no batismo. Ele é um com Deus na oração. E ele é um com Deus na missão. Ou seja, é preciso falar isso mesmo que seja óbvio. Mas às vezes a gente não vive ou não entende isso de fato. O Espírito Santo é Deus. E para você ter uma mente espiritual, você precisa entender que você precisa de Deus dentro de você. Você precisa reconhecer isso e pedir por isso. Evangelismo, o livro de Evangelismo diz o seguinte: peçam aos cristãos com fé a bênção prometida, e ela virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporânea, e gloriosa foram os resultados. A chuva serôdia, porém, será mais abundante. Eu não sei vocês, mas eu quero fazer parte dessa geração. E eu espero que vocês também queiram fazer parte. Então, por isso, a primeira lição, queridos, é peçam uma mente espiritual. Peçam todos os dias, sem faltar, o batismo do Espírito Santo. E peçam como se já o tivessem recebido. Porque isso é fé de fato. Segunda lição, estar espiritualmente unidos. Nós estamos fazendo aqui agora. Atos capítulo 1, versos 14 e 16. Os versos 14 e 16 de Atos capítulo 1 diz o seguinte: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. 16. E disse: irmãos, é necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia que prenderam aos que prenderam Jesus. Sabe, nessas duas passagens e na primeira, há algo importante: união. Não adianta que você querer fazer uma coisa sozinho, no sentido de, não preciso de pessoas organizadas. Está até pensando sobre isso nas pessoas que estão fazendo a importância da igreja. Queridos, você estar em oração, em estudo da Bíblia, em jejum, é maravilhoso. Mas quando você tem alguém do seu lado para compartilhar isso, as coisas se tornam muito mais prazerosas e fáceis. Eu sei disso porque por uns 2, 3 anos eu convivi com a minha prima e todo sábado a gente jejuava. Porque era mais fácil. Nós estávamos juntos, nós éramos duas. Era mais fácil fazer a tentação da fome. Era mais fácil fazer a tentação, mesmo quando a gente ia entregar folheto ou livro, não importava o que era. A gente estava junto. Essa igreja tem estado unida? Tem estado junta, de fato? Você pode estudar a Bíblia, pode orar na sua casa, pode jejuar sozinho, mas fazer isso em união é a melhor coisa. Sabe o que aconteceu com Judas no final? Ele não estava unido com Jesus, de fato. E ele podia até estar ali no ciclo, no meio dos apóstolos, dos discípulos, assim como nós estamos agora. Mas ele não estava unido de fato com eles. Assim. Ele não estava visando o mesmo propósito. Isso acontece muito dentro da igreja. Tem muitas pessoas aqui, mas o propósito de vocês é o mesmo? O propósito da igreja é o mesmo? Às vezes não é. Então, uma ovelha se afasta, outra
vida de fato. Segunda lição, estar espiritualmente unidos. Terceira lição, viver cheio do Espírito. Gálatas 5, verso 22 e 23. Gálatas 5, verso 22 e 23. Gálatas 5, verso 22 e 23. Quem encontrou diz amém. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não lê. Aqui a gente tem algo interessante. Mostra como uma pessoa cheia do Espírito de fato. Mostra quem ela é. O ser mostra como ela é de fato. E é interessante quando o Espírito Santo está conosco, isso acontece. E não é os frutos do Espírito, é o fruto. Você recebe todos. Mas sabe o que acontece quando o Espírito Santo deixa os jovens sozinhos? Quando deixa os anciãos sozinhos? Sabe o que acontece quando o Espírito Santo não está presente nos lugares? É só você ler os versículos acima. Versos 19 a 21. Você produz outros frutos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, para você estar em constante comunhão com o Espírito Santo, constante comunhão com Deus, é preciso entender que você todos os dias vai estar em uma luta constante contra você mesmo. A sua carne, por conta própria, vai produzir todos esses frutos que eu falei. Você só produz os bons, o bom fruto, pela presença do Espírito Santo. Então, queridos, eu oro e peço para que todos nós possamos nos humilhar e orar diante de Deus e pedir que Ele produza em nós, todos os dias, com mais e mais intensidade, o fruto do Espírito. Porque se Ele não estiver conosco, querido, a carne vai fazer frutos que não são bons, frutos que vão nos afastar de Deus e que vão nos afastar do reino de Deus. E o desejo de todas as nações é tipo o seguinte: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa oração da terceira pessoa da divindade, a qual viria na plenitude do seu poder. Quando você ora por isso, você não está recebendo uma parte, você está recebendo tudo. Creia que você recebe a plenitude do Espírito Santo quando você ora. Quarta lição: serviço baseado em dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 11. 1 Coríntios 12, verso 11. Amém? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Sabe, é interessante perceber que o que eu falei agora há pouco sobre o fruto do Espírito Santo, ele mostra como o cristão é, o ser. Mas os dons, o efetuar as ações, o transbordar de fato, mostra como o cristão deve agir. Você percebe que são coisas interligadas? Não tem como você fazer uma coisa e não ter outra. Se você fizer, você não vai estar em comunhão de fato com Cristo. Você pode até fazer isso, mas em algum momento você vai acabar se esgotando. Porque você não vai estar na missão de fato por Deus, você vai estar por você mesmo. E sobre isso tem uma frase interessante que diz o seguinte: quando você serve a Deus usando as próprias forças, você esgota. Mas quando você serve a Deus com o dom que Ele te dá, você é capacitado pelo Espírito e não esgota. Amém. Então, queridos, que nós possamos ter as duas coisas. Nós possamos ser e nós possamos ter. Que nós possamos ser cristãos de fato e ter as ações de fato que
que identificam para todo mundo que nós somos cristãos. Quinta e penúltima lição desta manhã: ser espiritualmente disciplinado. Aí vem uma palavra difícil para nós cumprirmos hoje em dia. João 15, verso 7. João, capítulo 15, versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7. Se até que você está acompanhando, diga amém. João, capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Sabe quando a gente fala de disciplina, a gente pensa muito em esporte, no princípio, porque o atleta precisa ter uma disciplina muito forte, para ele estar sempre em uma boa forma, estar sempre pronto para entrar em competições. E sobre isso eu tenho uma história para contar muito curta, sobre uma situação que eu e o Silvio passamos no nosso segundo ano de faculdade, mas é o que não fazer e que mostra que nós não fomos disciplinados naquela situação. Nós tínhamos uma atividade muito complexa na faculdade, de um professor muito rigoroso. E essa atividade ela demandaria de fato meses, todo o período da faculdade. E ao final, a última etapa era a entrega de um relatório. Nós, como bons estudantes universitários, a gente colocou no programa tudo bonitinho. A gente vai fazer o relatório em 15 dias, a gente vai entregar para o professor, ele vai revisar, vai entregar para a gente vai fazer as operações. Só que para fazer isso em 15 dias você precisa de quê, igreja? De quê? De disciplina. A gente não teve disciplina. Sabe o que aconteceu? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. A gente fez o relatório inteiro no último dia de entrega, faltando aqui umas 2-3 horas para finalizar o horário, no laboratório da universidade, ainda por cima. A gente se juntou e vai no computador para a gente terminar tempo. Graças a Deus, o professor foi bondoso e deu outro para a gente, porque a nota ia ser valida unicamente por aquele relatório. Então a gente podia ter feito uma atividade incrível, esplêndida, maravilhosa. Se o relatório não estivesse bom, nossa nota ia ser baixa. E graças a Deus a gente passou de um lado ao outro. Então eu vou ser um exemplo do que não fazer, do que a falta de disciplina faz no nosso dia a dia. Naquele trabalho que você tem que fazer no seu dia a dia, você não faz, aí quando chega no final você dá uma de brasileiro e começa a fazer tudo em cima da hora, dá tudo certo às vezes, como foi nosso caso, às vezes dá tudo errado. Às vezes você vai ficar com raiva porque deu errado. Não faz o menor sentido por que isso acontece. Mas na disciplina, a gente também tem a disciplina espiritual. E um tempo desse eu estava refletindo e pensei em algo interessante. Às vezes a gente fala para os irmãos da igreja, as pessoas ao nosso redor: eu estou passando por uma mornidão espiritual. Eu estou passando por uma fase de muitas turbulências espirituais. Eu não consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Eu não consigo ouvir a voz de Deus na minha vida. Aí eu pergunto para você: como é que tem estado a sua disciplina com Deus? Você tem encontrado todos os dias e dedicado tempo para Ele? Tempo não é 5 minutos. Sabe, hoje em dia as coisas são cada vez menores. A lição é para você virar uma leitura de 5 minutos. Meditação também. Mas o estudo da Bíblia. E o aprofundamento desse tesouro que nos foi entregue. Como é que tem sido isso? Nós temos que nos aprofundar e ser disciplinados na leitura da Bíblia, no jejum e na oração. Nós já podemos fazer isso por conta própria. Então eu falo mais uma vez que nós possamos ser humildes em oração, para que nós possamos pedir isso de Deus e Ele nos conceder essa disciplina espiritual. Amém. Queridos, última lição. Essa é realmente uma curta. A gente vai voltar exatamente para onde a gente começou. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Queridos, a última lição é testemunho. As pessoas ao seu redor, elas precisam ver Deus em você. Se as pessoas não veem Deus em você, se elas não comentam a respeito disso para você, e você se sente muito aliviado porque elas não falam sobre isso para você, tem algo errado. As pessoas precisam ver. Sabe, ano passado, eu estava muito angustiante pensando que eu não estava conseguindo transmitir Jesus para outras pessoas. Principalmente na faculdade. Eu estava preocupada e muito triste. Eu lembro que eu fui para a faculdade de ônibus e no caminho todo eu fui muito triste, pensando e falando comigo mesma: meu Deus, será que as pessoas conseguem ver Jesus em mim? Será que eu estou sendo uma serva de fato e fiel? Será que elas conseguem ver o amor de Jesus em mim? Porque eu acho que isso não está acontecendo. E eu não vou nem falar com Deus a respeito disso, porque eu tenho certeza que isso está acontecendo. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei, fui na biblioteca emprestar um livro. E lá uma senhora me parou. Ela começou a conversar comigo e ela, a princípio, estava falando sobre os livros que eu estava olhando, era a biblioteca. E depois ela olhou para mim e falou: você é cristã? Eu olhei para ela assim e falei: sim. Aí ela falou: eu consigo ver isso em você. Tem algo diferente em você. Ela falou isso para mim. E minutos antes eu estava triste. Então aquilo foi uma coisa maravilhosa porque eu pude ver Deus agindo na minha vida naquele momento. Ela falou comigo que conheceu que eu vinha de uma família bem estruturada e que eu parecia transmitir uma paz, uma tranquilidade. Naquele dia que eu estava tão triste, ela disse isso para mim. Queridos, transmitir Jesus significa, mesmo nos dias ruins e tristes, que você tem dúvidas, você vai acabar transmitindo isso para as pessoas. Creia nisso. Amém. Peça por isso. A promessa do Espírito Santo, feita aos discípulos naquela época, continua sendo uma promessa hoje. Para você, para mim, para todos nós. Ela não está só aqui nessas páginas. Ela precisa estar aqui agora, na nossa vida. Quando a gente sair daqui para almoçar, para ver os amigos, para ir para os eventos mais tarde, essa promessa precisa estar conosco todos os dias. Então, resumo. Primeiro, ter uma mente espiritual. Segundo, ser espiritualmente unido com as pessoas. Terceiro, viver cheio do Espírito. Quarto, servir a Deus com os dons espirituais. Quinto, ser espiritualmente disciplinado. E sexto, testemunho com o poder espiritual. Amém? Amém. Queridos, que nesta manhã vocês possam ter ouvido a voz de Deus, assim como eu ouvi também. Que nós possamos ser mais disciplinados e focados. E não perder tempo para as coisas terrenas, mas para aquilo que é mais valioso, que é a presença de Deus. Que nós possamos cultivar, porque é isso que será valioso da eternidade. A presença de Deus conosco. Eu também estou convido a todos a ficar em pé, para que a gente possa cantar o hino final, que foi o mesmo que nós cantamos no começo. Joga 2, 3, transbordando o hino. Esse hino nós possamos cantar todos os dias de nossa vida, né? Não fique sem palavras, mas que nós possamos transbordar amor onde quer que nós formos. Amém? Esse seja o nosso maior propósito.
Amado Deus, querido Pai, glorificados e paz seja por sempre nós. Te agradecemos porque o Senhor fez presente neste culto. Te agradecemos porque nós podemos ouvir, nós podemos aprender mais da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor está conosco. Pai, nos ensina, nos ajuda, que nós possamos ser cheios até transbordar do teu Espírito Santo, do teu amor, para que as pessoas ao nosso redor possam ver a tua luz, o teu amor, que elas possam ver a graça e a misericórdia, Senhor. Que nós possamos testemunhar disso para outras pessoas. E que no reino dos céus, Senhor, nós possamos encontrar pessoas aqui para servirmos e elas aceitaram o Senhor como Salvador. E está conosco ao longo deste sábado, os dias aniversários, os anciãos, o 13º. O Senhor está conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.